Existem leis paralelas a 14.133, a 8.666, que a gente tem que entender de que forma que essas leis conversarão nesse novo contexto. Então, nós temos aí a Lei da Publicidade, Lei 12.232, de 2010, existe a Lei 8.987 da concessão e permissão de serviços públicos, né? E temos ainda a Lei das Parcerias Público-Privadas, a Lei 11.079 de 2004. Então, a Lei 14.133 vai se aplicar subsidiariamente a essas três leis que eu falei. Lei da Publicidade, que a gente chama Lei de Publicidade, a 12.232, a Lei 8.987, que é a Lei de Permissão e Concessão de Serviços Públicos, e a Lei 11.079 de 2004. Então, a Lei de Licitações 14.133 se aplica subsidiariamente a essas. Agora nós temos que também entender a questão das startups, né? Fomos premiados aí com a Lei das Startups em 2021, que é a Lei Complementar 182, e a dúvida que fica é: a Lei 14.133, ela se aplica às licitações das startups? Não. Há um capítulo, há uma parte da lei, a partir do artigo 12, em que há se chama de modalidade especial. Então, as startups serão selecionadas por uma modalidade especial de licitação, que é da própria Lei Complementar 182. Startups, obviamente, que são selecionadas para toda aquela questão relacionada à inovação, né? Inovação, tecnologia, soluções diferenciadas. Então, todo este novo contexto aí que a administração pública que a administração pública está estimulando, eu diria assim, principalmente as universidades, né? Que está estimulando muito esse universo das startups, elas serão selecionadas com regras próprias. Quanto aos princípios, a gente sabe que princípios são fundamentais no universo do direito, no universo da ciência jurídica. Na Lei 8.666, nós temos, na verdade, poucos princípios, mas a gente sempre trabalhou e trabalha ainda, desculpe se eu estou falando aí no passado, trabalhou, porque essa lei uma hora ela vai deixar de existir, mas os princípios, na realidade, na Lei 8.666, alguns estão lá no artigo 3º, alguns são expressos, né? Outros princípios a gente chama de princípios indiretos, porque eles vêm do próprio direito administrativo. Então, muitas vezes ali nós temos artigos na Lei 8.666 que se referem expressamente a determinado princípio, mas existem princípios não referidos expressamente na Lei 8.666, mas que, por óbvio, se aplicam à matéria de licitações. Vou dar um exemplo: razoabilidade, proporcionalidade, são princípios que não estão expressamente referidos na Lei 8.666, mas que se aplicam à matéria. Ok. Voltando um pouquinho, na Constituição Federal, no artigo 37, caput, né, que inaugura lá toda a seção, a parte relacionada à administração pública, nós temos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, até a sigla é LIMP, né, essa sigla que a gente utiliza para lembrar desses 5 princípios. São os principais, são princípios constitucionais do direito administrativo, relacionados aqui, obviamente, se aplicam à matéria de licitações e contratos. Mas será que a Lei 14.133, ela parou por aí? Não. O artigo 5º tem uma série de princípios novos que eu quero dizer, não referidos na legislação anterior, mas que é muito bom que estejam agora expressos. Não que a gente não tivesse que observá-los, mas o fato de princípio estar expresso numa legislação amarra mais não só
a administração pública, e esse amarra não é no sentido pejorativo, é no sentido de conduzir a atuação do gestor público de uma forma mais clara e objetiva. Então, isso está acontecendo agora com a Lei 14.133. Então, vocês estão vendo na projeção esses princípios que eu dividi em 3 colunas, ok? Vejam, existem alguns princípios que estão aí na 3ª coluna. Esses princípios, eu diria que são princípios que a gente extrai de uma certa maneira de toda a doutrina, jurisprudência, da própria Lei 8.666, mas que foram alçados a princípios na 14.133, que é o caso do planejamento, que é o caso da segregação de funções, que é o caso da eficácia. Esses princípios, eles demonstram comportamentos que a administração pública tem que ter por meio de seus servidores, obviamente, comportamentos e atitudes que agora não podem mais ser deixados para trás. Então, planejamento. Vamos falar do planejamento. O planejamento sempre foi necessário. Ele faz parte da organização, da governança administrativa, que também é outra terminologia, outra palavra, governança, que se está trazendo com muita força dentro da Lei 14.133. Então, de uma certa maneira, se está profissionalizando mais, se está exigindo um cuidado maior do gestor. A fase de planejamento, além do princípio do planejamento, a fase de planejamento na nova lei de licitações, ela foi bastante ampliada. Tem uma série de documentos que precisam ser elaborados. Existem estudos, existem convenções, existem enfim, acordos internos, também não no sentido de depreciação, mas uma organização maior que vai fazer com que o gestor saiba exatamente quanto que ele tem de recursos públicos, né, no seu orçamento, e quanto que ele vai poder dispor, né? E isto também nós teremos aí uma aula mais para frente relacionada a essas 3 leis constitucionais, leis essas de orçamento. Muito bem, o planejamento, ele também não é só orçamento. O planejamento, ele passa por decisões administrativas relacionadas à forma de execução de um contrato, à forma da gestão que aquele contrato terá, quer dizer, de que maneira ele será gerido, se terá gestor, se terá fiscal, qual é o papel desses atores agora dentro da administração. Nós teremos o agente de contratação, a comissão de contratação, que papel tem o pregoeiro, se é a mesma coisa que agente de contratação ou não. Então, tudo isso são decisões internas que são documentadas, por vezes, num estudo técnico preliminar, num plano anual de contratações, além do anteprojeto, além do projeto básico, projeto executivo, além do termo de referência. Então, tem uma série de documentos que nós vamos procurar daqui para frente, nas próximas aulas, passar para vocês de que maneira isso vai acontecer. O outro princípio é a segregação de funções. Não estava expressamente na Lei 8.666, mas isso vem da jurisprudência, a própria jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Eu não falei isso para vocês ainda, mas a Lei 14.133, ela incorporou vários, inclusive até textos de acórdãos do Tribunal de Contas da União. Então, são decisões do Tribunal de Contas da União, são regras federais relacionadas à matéria, instrução normativa, por exemplo, a IN, Instrução Normativa 5 de 2017, relacionada à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Vários dispositivos dessa instrução normativa estão agora na Lei 14.133 e outros tantos, né, assuntos que os entes federais estão acostumados a lidar, mas estados e municípios não. Então, principalmente para municípios, o impacto da Lei 14.133, ele é estrondoso, vamos dizer assim. Ele realmente traz grandes novidades para municípios, e é com vistas a trazer a vocês todas essas informações que a gente vai continuar por aqui
falando a respeito dessas novas matérias. Aí vem o princípio da eficácia, que é diferente da eficiência, ok? O princípio da eficácia, quer dizer, não adianta eu adquirir exatamente aquilo que está previsto lá no meu orçamento, ou que está previsto no estudo técnico preliminar, ou um plano de contratações anual. Eu tenho que adquirir, né? Eu tenho que chegar a um determinado resultado. Então, esta eficácia nas aquisições, que inclusive, vejam, gente, as compras da administração pública, o que a administração pública gasta, ela gasta para realizar as suas políticas públicas. E a realização de políticas públicas que estão no papel precisam alcançar a quem ela se destina, que é a comunidade, que é a sociedade. Então, a eficácia nesse processo, realmente, vamos falar de uma coisa bem municipal, aquisição de uniformes e material escolar. Eu reservei recursos, né? Eu fiz a licitação, tá dando tudo certinho. Eu fiz um prazo razoável, né? O Tribunal de Contas do município, quando tem o Tribunal de Contas do município para controlar as contas, às vezes é do Estado que controla do município, enfim. O Tribunal de Contas respectivo aprovou tudo aquilo ali. Mas e quando é que esse uniforme vai parar no corpo da criança? Essa é a questão. Então, ali existem mecanismos de políticas públicas que têm que ser também vistos pelo próprio ente que está licitando. Vai fazer o quê? Vai dar um cartão para comprar? Vai comprar por um cartão, vai ter uma conta bancária, quando é que vai ser liberada essa verba? E isso tudo tem que ser feito antes das aulas iniciarem. Não deu. Cadê a eficácia? Cadê o resultado? Onde que está o resultado? Então não é só gastar o dinheiro, é gastar esse dinheiro com eficácia, ou seja, adequadamente, buscando-se o resultado, que tudo isso está dentro do que a gente chama de administração pública gerencial. Eu não sei se todos ouviram falar da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa lei existe desde a década de 40 e foi recentemente alterada pela Lei 13.655 de 2018. O que fez a Lei 13.655 de 2018? Ela acresceu 10 artigos, do 20 ao 30, à LINDB. Então, hoje nós temos mais 10 artigos na LINDB para tratar de uma matéria muito cara, que é a matéria relacionada à atuação da administração pública. A LINDB, ela é referida expressamente no artigo 5º da Lei 14.133. Ora, a administração pública, ela está presa aos princípios, ela tem que se guiar pelos princípios e pela LINDB. E o que a LINDB impacta muito? A LINDB impacta muito esta matéria de licitações e contratos, porque, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Quando o gestor público ou autoridade competente, ela autoriza a instauração de um procedimento licitatório, ela está assumindo responsabilidades. Então, ao assumir responsabilidades, ela vai responder perante os órgãos internamente, obviamente, internamente na administração, mas perante os órgãos de controle externo também. Bom, a LINDB, ela diz o seguinte, o gestor ou a administração, né, ela tem que estar presa às consequências práticas dos seus atos. Então, quando a gente age, quando a gente decide, quando a gente faz uma licitação, a gente está julgando, no caso do pregoeiro, da comissão de contratação, ou agente de contratação, quando há uma adjudicação, uma homologação, quando se decide assinar um contrato, estes atos, eles têm que ter um olhar aí prático, né? Então, as consequências práticas das decisões, elas devem ser levadas em consideração. Talvez você, que está aí na sua mesa de trabalho, enfim, que você está assumindo uma responsabilidade de não tanta importância no sentido de decisões, mas na realidade você diz assim, isso não vai me alcançar. Alcança todos aqueles que assinam qualquer documento dentro da administração, que põe lá
a sua canetinha, etc., que despacha o processo para frente, ou que coloca o processo na gaveta, tanto por ação quanto por omissão, ele tem sim as suas responsabilidades, porque ele é um representante da administração naquele momento. Se ele não põe o processo para caminhar, ele está impedindo. Estão lembrados da eficiência, da eficácia? Ele está impedindo que aquela licitação corra adequadamente. Então, todos nós, servidores públicos, temos a nossa parcela aí de responsabilidade, e a Linde está tratando disso. Mas, importante dizer, ela coloca as coisas nos seus devidos lugares. A comissão que trabalhou em cima desse projeto, né, para transformar a Lindbe, e isso, se vocês quiserem, procurem na internet, vão atrás, isso é facilmente alcançável, vocês verão que a grande preocupação deles era evitar o tal do apagão das canetas. O que seria um apagão das canetas? Ninguém mais queria ser chefe de nada, ninguém queria assumir responsabilidade, porque afinal, até onde vai essa responsabilidade? Essa é a questão, né? Quando você tem um órgão de controle externo dentro da administração ou solicitando informações, o gestor ficava naquela insegurança porque não sabia exatamente se a decisão que ele tomou, até para dar o impulso necessário naquele processo, era adequada ou não, porque na visão dele era, e por vezes a posição dos órgãos de controle externo é que não é. Muito bem, então a Lindbe, do artigo 20 ao 30, ela tem uma série de condutas ali verificadas e de alternativas para a atuação do gestor, né? É óbvio que a aula não vai tratar profundamente a respeito disso, eu estou fazendo aqui esta referência, sugiro que vocês procurem a legislação, eu citei só as partes principais, né, que é essa questão de dar responsabilidade não só para o gestor, mas também para o órgão controlador e judicial, ao tomarem decisões, os órgãos controladores e os órgãos judiciais, né, os entes aí, eles também têm que verificar a efetividade da sua decisão. Quer dizer, quando se determina uma paralisação numa licitação, como que ficará a administração diante da falta, a história do material escolar, do uniforme, né? Como que ficará aí a administração pública com a falta desse material? Quais são os próximos passos? Então, a Lindbe também, ela traz um aspecto importante que é sobre o nível de atuação e de responsabilidade, quer dizer, como categorizar isso do gestor, né? O nível de responsabilidade dele, se ele agiu com dolo ou erro grosseiro. Então, o dolo ou erro grosseiro, ou seja, a simples culpa não responsabiliza o servidor, né? Teria que ter agido com dolo ou erro grosseiro. O erro grosseiro, a jurisprudência está se debruçando em cima dele, mas tudo está levando a dizer o erro grosseiro é aquele erro que não seria admitido para uma pessoa com média com determinado nível de informação. Então a pessoa tem que ter determinada informação e formação, e mesmo assim ela não viu o erro, ou seja, ela praticou um erro que não era esperado que ela praticasse. Mas o dolo e o erro grosseiro estão previstos expressamente na Lindbe como requisitos para configurar a responsabilidade do servidor público. Então era isso que a gente tinha a falar para vocês por hora. Espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, nós estamos aqui à disposição para esclarecimento de dúvidas, e até uma próxima oportunidade.